todos os estados do Nordeste e o norte de Minas Gerais. O semiárido brasileiro abrange a Caatinga e uma parte do Cerrado brasileiros. Dos 26 milhões de pessoas que vivem na parte mais seca do país, 1.700.000 estão no meio rural. Boa parte delas vive da agricultura familiar, que depende, é claro, da água. Só que só chove nessa região durante 1/3 do ano. A saída mais lógica é o armazenamento. Por isso, em 2003, o então governo Lula criou o programa de cisternas. Mais de 1.200.000 cisternas foram construídas ao longo de 10 anos. Mas ainda há mais de 300.000 famílias esperando por esses grandes recipientes que armazenam a água para ser usada na época da seca. Recursos para a construção dessas cisternas e de outras tecnologias para o semiárido são a principal reivindicação da Frente Parlamentar em Defesa da Convivência com o Semiárido, criada no âmbito da Câmara e do Senado. No ano em que o Ministério do Desenvolvimento Agrário foi extinto, estes mais de 200 parlamentares querem garantir as verbas no orçamento, inclusive no plano plurianual, que vai de 2020 a 2023. Além da manutenção do programa das cisternas, a frente defende recursos para armazenamento de sementes, aquisição de alimentos, combate à desertificação, crédito e educação contextualizada nas escolas. O semiárido sofreu um ataque muito grande com o fim do MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. As políticas de convivência com o semiárido foram desmontadas. Exemplo do programa de 1 milhão de cisternas de placa, a UPAA, o PENAI, o próprio programa da agricultura familiar. Há um processo de desmonte muito grande, a Política Nacional de Assistência Técnica. Nós vamos discutir já o orçamento de 2020. A peça orçamentária chega dia, mais ou menos, julho para dia 30 de agosto. O que a frente tem que fazer? Botar o pé na porta e dizer o seguinte: só vota o orçamento se tiver recurso para o semiárido, nas políticas de convivência com o semiárido. Outros parlamentares ressaltaram o que mudou no semiárido quando as políticas públicas voltadas para a região estavam em vigor. Veja que deu um avanço muito grande quando se colocou a luz no campo, né? Quando se implantaram esse sistema de cisternas, quando deu de comer a quem tem fome, escolas em alguns lugares que podiam ter, principalmente escolas técnicas. Representantes da sociedade civil falaram durante o lançamento da frente de como viram na prática as políticas públicas para o semiárido. Antes, quando a gente não tinha cisterna, quando a gente não tinha esses programas, a maioria dos agricultores e agricultoras do semiárido mineiro bebia lama, né? Porque era cisterna que era cavada nos rios, nos córregos antigamente, porque tudo que era água naquele semiárido, porque tudo que era córrego, hoje não existe mais. A partir do momento que se começou a construir política pública, e isso a ASA tem contribuído muito, em se construir política pública em relação com ouvindo os agricultores, ouvindo as agricultoras, começou a se ter a convivência com o semiárido. E, por isso, a importância de você não se combater a seca, mas se você conviver com a seca. O deputado Heitor Freire, do PSL do Ceará, argumenta que as frentes servem para discutir novas alternativas para os problemas do Brasil. Para o parlamentar do partido do governo, uma outra iniciativa está sendo estudada. Está sendo amplamente discutido o projeto de dessalinização no Nordeste. Nesse sentido, o governo tem tratado com a nação que é a maior especialista no assunto, no caso, o Estado de Israel. A necessidade de trazer essa tecnologia ao semiárido brasileiro é urgente, uma vez que abastecer o litoral com água dessalinizada traria mais fôlego às bacias hidrográficas brasileiras, que seriam maior aproveitadas no interior do país, especialmente no sertão. A governadora do Rio Grande do Norte lembrou de outra reivindicação. Também é parte da agenda dessa Frente Parlamentar em Defesa do Semiárido a conclusão da transposição das águas do São Francisco. Rio Grande do Norte é o último estado a receber as águas do São Francisco e nós temos cobrado isso do governo federal.